Boa noite, gente! Finalmente consegui voltar aqui pra gente voltar a bater muito papo, fazer lives ótimas, assuntos excelentes e sempre assuntos que vocês me pedem, que vocês querem, né, que eu traga aqui e sempre coisas que são muito importantes para nossa carreira, para nossa profissão. É sempre um prazer a gente vir aqui e conversar com vocês sobre todos esses assuntos que são importantíssimos, tá bom? Então, olha só, hoje eu vou trazer aqui uma colega nossa que é aluna do Mais Psicopedagogia e ela tem uma experiência muito bacana, uma forma de trabalho que é diferente de algumas outras pessoas e o que é muito interessante, pessoal, é o seguinte, isso aí eu gosto de falar sempre no início. Olha só, quando a gente faz uma pós-graduação, uma graduação em pedagogia ou psicopedagogia, ou após, né, em neuropsicopedagogia, todos nós temos uma formação parecida, né? Tem ali a matriz curricular, a gente faz aquelas disciplinas, a formação é para fazer o mesmo trabalho, né? É uma formação comum como qualquer outra. Mas a gente precisa ter em mente o quê? Que por mais que tenhamos todas uma formação parecida ou para trabalhar da mesma maneira, a gente não atua da mesma forma. Por quê? A gente sempre traz nossas experiências, a gente traz as experiências de estudo, de vivência que a gente já tem, né? E os nossos talentos, as coisas que já foram, que a gente já desenvolveu. Então, a gente utiliza aquelas nossas habilidades para compor, para complementar aquela nossa formação. É por isso que não existe um profissional que trabalhe igualzinho outro profissional. Então, você vai tem experiência com trabalho infantil, então aquilo vai te agregar. Então, vocês já sabem que aquilo que você tem que é bem importante na hora da sua prática. Toda a sua experiência enriquece, toda a sua experiência faz a diferença, tá bom? Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar com a Raquel. Naquela outra semana, a gente falou com a Raquel, só que a nossa live caiu e por isso a gente vai fazer de novo pra gente conseguir tentar aí, pelo menos, salvar essa live, tá bom? Mas, a gente não, na verdade, não conseguiu salvar aquela live. Mas a gente também falou com a Cris. Vocês lembram da Cris? Ela tem uma experiência totalmente diferente, né? Ela tem uma forma de trabalho dela é de um jeito, a da Raquel é de outro jeito. A Lu resolveu atuar de uma outra forma, usando o talento dela de uma outra forma. Então é assim que a gente acaba utilizando os nossos conhecimentos que são construídos lá na faculdade, agrega com as nossas habilidades, nossos talentos, nossas afinidades, para então atuar e ser único na nossa atuação, tá? Vou chamar a Raquel aqui agora, então, que ela já tá aqui esperando a gente. Aqui, ó. E aí ela já vai conversar com a gente. Vou fazer com vocês uma outra live pra gente falar, pra eu escolher vocês aleatoriamente aí pra participar da live comigo. Bem-vinda, Raquel! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Oi, Tati! Ei, Tudo bem? Vai Raquel! ter que pôr o fone. O meu tá Eu- ruim? Deixa eu pôr aqui. Eu nem sei onde que tá o meu, gente. Nem tô com o meu fone aqui, mas espero que o som esteja bom. Vão falando aí, gente. Tá dando pra me ouvir direitinho? Agora sim, agora eu vou ouvir. Aí, pronto. Tá Melhor... bom. Tá bom? Tá bom. Eu tô sem o meu, tá dando pra ouvir, gente? Aqui, ó. A equipe trouxe um aqui pra mim, ó. Aí! Aqui, ô gente, ó, já vi que tem gente perguntando do Mais Psicopedagogia do curso aí, ó. Tá aberta a inscrição, só até sexta-feira, tá? Sexta-feira encerra. Raquel é aluna da primeira turma do Mais Psicopedagogia, gente.
Olha Isso só. mesmo. É, Eu acho que eu fui a primeira de todas, viu? Porque eu corri, 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 cheguei lá na. mas Que eu nunca. Quando saiu, logo que saiu, eu já. Eu lembro que sim, foi no primeiro dia que saiu a primeira turma, eu já me inscrevi. Ô Muito Raquel, ansiosa. que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez curso presencial comigo antes? Não, eu não Ah, conhecia você antes. Eu porque conhecia a sua antes. irmã. Porque eu fazia antes, gente, cursos presenciais. Aí as minhas alunas maravilhosas começaram a pedir para fazer online, para outras pessoas poderem fazer em outros lugares do país. E agora tem todos os estados têm aluno e tem alunos em outros países também, que é muito legal. Então, olha só que bacana, como que a gente está crescendo assim nessa coisa de compartilhar conhecimento, como que funciona. E tem gente que fala que a educação não funciona, que não faz, às vezes gosta da profissão, tem afinidade, mas procura fazer uma outra coisa porque acha que não vai ter resultado. Tem gente que está falando meu áudio está baixo. Então, gente, não façam isso não. Tá baixo, gente, meu áudio? Pra mim tá bom. Agora não. Tá bom, vamos dando feedback aí. Olha só, então não façam isso não. Sabe o que a gente precisa fazer? O que a gente gosta. Porque toda vez, né? Essa é a minha opinião. Não sei se a Raquel vai pensar nisso também. Eu tô falando isso, Raquel, porque uma pessoa já me falou isso hoje, tá? Se realmente ia dar para viver de psicopedagogia, se, sabe, esse tipo de assunto que, assim, a gente já sabe como é que é, né? Mas a Uhum. minha, gente, o que eu penso é que você precisa fazer o que você gosta. Porque aquilo que você vai fazer por muito tempo. Você vai precisar inovar, você vai precisar Sim. se atualizar. Tudo. Se você é médico, você vai precisar se atualizar, você vai precisar ficar imerso naquilo ali por muito tempo, você vai precisar de muito empenho, sabe? E se dedicar. Se você é advogado, a mesma coisa. Se você é professor, a mesma coisa. Se você é psicopedagogo, independente, terapeuta, artesão, pedreiro, precisa praticar muito. Gente, não existe uma profissão que você não vai precisar se dedicar muito. Então, se você não gostar, você pode escolher a profissão que você acha mais renomada do mundo e fazer na melhor universidade do mundo, porque você não vai encontrar a felicidade, você não vai ser feliz. Você vai estar sempre o tempo todo se forçando a fazer uma coisa que você não é o seu chamado, não é aquilo que é para você fazer, né? Então isso é bom pensar, faça o que você gosta, porque você vai precisar fazer muito. O que você E acha quando a disso, gente, Raquel? quando a gente faz até o que a gente gosta, né, Tati? A gente acaba inspirando outras pessoas também. Aqui eu tô vendo que tá o Fernando aqui. Ele é psicopedagogo de um sobrinho meu. E esse sobrinho deve ter uns 10 anos, por volta de 10 anos. Ele fala que quer ser psicopedagogo. E vai Olha que ser, legal. quando crescer, um maravilhoso, assim como o Fernando. Porque a gente vai inspirando, né? Motivando. Coisas que Uhum. era simplesmente porque você faz o que gosta, né? E aí, e fazer o que gosta é uma coisa que... Aí, ó, o Fernando falou, oi, Fernando. Fazer o que gosta, além de inspirar outras pessoas, né? Uhum. É o que faz você viver bem com você mesmo, com a sua vida, com as suas coisas. Porque eu acho que quando a gente está numa... Quando a gente pega uma roseira, vamos imaginar uma roseira, e a gente colhe a rosa dela, colhe o fruto dela, a rosa, nasce rosas também mais bonitas depois. Então, assim, quanto mais a gente oferece para o mundo o que a gente quer oferecer, o que a gente quer dar para ele, mais florida a gente fica, mais rico a gente fica, porque procurar esses caminhos, sabe, de se fazer melhor, de se transformar um melhor profissional a cada passo que você dá, né? Fica fácil, porque é prazeroso, né? Você cola, né, o trabalho com o prazer. Isso não tem valor nem preço. A gente acaba cobrando, porque é o que a gente porque a gente também, porque é um trabalho, né? O que você faz
para viver, para sobreviver e, e ainda feliz. Ou seja, a gente ganha duas vezes. Ganha o dinheiro e ganha também a alegria de estar ali trabalhando e fazendo bem, né? E, e isso vai multiplicando aí. É uma onda do bem, eu posso dizer assim, que vai E sabe multiplicando de e vai uma coisa? levando. E sabe de uma coisa, Raquel? Desculpa te interromper. Você falou sobre cobrar. Gente, é impressionante, tá? Parece que é uma coisa contraintuitiva o que eu vou falar aqui. Mas quando a gente é um profissional que trabalha com aquilo que gosta, que se empenha, que coloca a sua energia ali, tudo isso, as pessoas têm prazer em te pagar. As pessoas sentem, gente, porque as pessoas, elas querem a transformação que a gente pode gerar, o vínculo positivo, né? Que é uma coisa que não tem preço. Quanto que custa a transformação do meu filho? É uma coisa que não vai ter preço, né? E se eu sou uma pessoa que mostrei ali nas minhas atitudes que eu sou capaz de gerar essa transformação, a gratidão dessa família não tem preço. Né? Então, assim, eles não se sentem mal por estar pagando para gente para fazer isso, tá? Então, e isso é a coisa mais justa que existe. Então, muitas pessoas têm uma insegurança para cobrar, muitas pessoas não sentem assim, não se sentem bem cobrando aquele valor, né? E às vezes fala um valor, então às vezes é um pacote com muitas sessões e a pessoa fala lá um valor fechado que dá alto e a pessoa não se sente bem de falar aquilo, né? Não que eu tô falando, não esteja falando que tem que ser uma coisa tão rigorosa que jamais possa ser negociada, não é isso. Mas que as pessoas, gente, quando elas veem valor numa coisa, e a gente mostra valor se a gente realmente gostar, porque fica difícil mostrar se não gostar, né? Quando elas veem valor numa coisa, elas não se importam de pagar, né? Quero saber aqui, quem está assistindo essa live aqui agora, quem entra lá no supermercado e compra o shampoo mais barato. O mais barato que tem, né? Ninguém. Né? Provavelmente poucas pessoas. Porque a Uhum. gente... pode ser que eu não tenha o dinheiro para comprar o mais caro, mas eu vou pagar o que for melhor, o que eu achar que é dentro das minhas condições, aquilo que é o melhor para mim, né? Então, eu quero... gente, quem é a primeira vez, coloca aí, ó, hashtag primeira vez, pra gente saber, Uhum. tá bom? Porque eu tô vendo, né, dá pra ver carinhas conhecidas aqui, mas não é verdade isso? Gente, as pessoas enxergam valor na gente, quando a gente se dedica, tá? E pra se dedicar, se você não Isso. gostar, vai ficar bem difícil. Eu tô vendo aqui que tem pessoas perguntando quanto que cobra a sessão. Eu vi também que tem o grupo lá dos Psicodés aqui de Belo Horizonte, que eu formei na outra live. Beijo, Uhum. pessoal. Quem está perguntando quanto que cobra, isso é importante. Quanto que a gente cobra? Primeira conta que você faz, quanto que você gastou? Né? O que você vai gastar? Tô rindo que eu tô vendo a galera É, é, respondendo aqui, hashtag primeira vez. a primeira vez. O que você vai gastar? O que você gastou? Qual que são o seu investimento? Então, antes de cobrar, a gente pesquisa a gente mesmo. E depois a gente vai para o mercado. Porque, Uhum. vamos supor, eu faço um tanto de curso, né? Outros cursos, além do da Tati. Eu uso tal tipo de ferramenta. Quanto que é isso, né? Que eu uso? Qual é o custo disso? Porque só assim, e como é que o mercado tá aqui na minha região, né? Tá cobrando. É só assim que eu descubro o meu preço, né? Qual que eu posso cobrar. E isso, gente, vai variar, né? De pessoa para pessoa, de estado para estado, de região para região. É a resposta que todo mundo dá, não é isso? Mas é de As pessoas verdade. acham que isso é evasivo, não é, gente. Não é. Eu conheço, a gente conhece, né? A Raquel tá lá no grupo das alunas do Mais Psicopedagogia, tem gente do país inteiro, tem outros alunos aqui, provavelmente, que pode ser de outras turmas também, mas olha só, ah lá, já apareceu, Mais PP, hashtag Mais PP, isso aí. Gente, olha Aí. só, não é, o que nós estamos falando aqui, não é porque a gente está querendo dar uma resposta evasiva, não. Gente, se você mora lá na Bahia, igual a colega colocou aqui, Vitória da Conquista,
lá em Vitória da Conquista, você vai fazer uma pesquisa, você vai achar um valor ali médio, tá? Se você, vou segurar aqui, se você for para outro lugar, aqui na minha cidade no interior, aqui em Viçosa, é outro valor. Em Belo Horizonte, ali onde a Raquel está, é outro valor. Então, gente, isso não é uma resposta evasiva, é porque você precisa fazer o seu dever de casa, tá? Você vai precisar ir ali e fazer a pesquisa mesmo, descobrir. Deixa eu tirar. Melhor, vamos falando, tá? Você vai precisar fazer uma pesquisa na sua região. Você também, observando a sua formação, ao quanto você se dedica, você não vai cobrar o valor mais baixo possível, nem o mais alto possível. Inicialmente, a gente cobra ali dentro da média, tá? E à medida que você vai construindo a autoridade, você vai aumentar o valor que você cobra pela sua sessão. Na verdade, não é o valor, é o preço. Porque, como eu sempre falo, isso é uma coisa que não tem valor, tá? A gente coloca um preço ali porque a gente está aqui na vida real, você precisa fazer supermercado, você precisa pagar suas contas, não é isso? Todo mundo tem boleto. Então, todo mundo trabalha e paga suas contas. Mas todo mundo precisa fazer esse dever de casa para chegar num valor que vai cobrar, tá? Pela sua sessão. Então, não é porque é uma resposta evasiva. Todas as lives as pessoas perguntam isso, tá? Perguntam durante as lives. Eu já coloquei psicodica aqui também falando sobre isso, né? É muito importante fazer essa pesquisa aí, porque ela vai te dar mais ou menos a noção aí para você cobrar pela sua sessão. Aqui, ó, eu, Paloma Gonçalves, dá tempo ainda para fazer inscrição para o curso? Dá sim, Paloma. Vai até sexta-feira, tá, gente? E tem link. Ah lá, e boleto caro a outra. E tem link. Olha uma pessoa com 10 de atenção, gente, respondendo um, olhando na outra. E tem link na bio, tá, pessoal? Para vocês, quem quiser fazer inscrição, tá bom? É só ir lá e link na bio, fechamos sexta-feira. Tá bom, gente? Então, olha só, sobre essa questão, a pessoa tá gostando do som agora, melhorou sem fone, olha que coisa. Sobre essa questão, tá? Precisamos aí fazer nosso dever de casa para chegar aí num valor. E depois a gente toma essa decisão, né? Faz essa pesquisa e toma essa decisão baseada apenas nessa pesquisa. Mas depois você vai adaptando isso ao longo aí da sua atuação. Porque você vai se percebendo ali, vai percebendo o seu valor, como você está construindo a autoridade, como as pessoas já estão te enxergando, e aí esse valor vai modificando de acordo com essas questões também, tá bom? Olha lá, hashtag família mais perfeita, tá aí. Tati, acho que subiu aí, eu acho que é a Amanda, de Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Amanda, não sei se você está na Psico 10, no grupo, mas entre em contato comigo que eu te passo toda a minha tabela. Como é que é com os pais, tudo que eu tenho aqui de meus preços mesmo. Por quê? Vai te ajudar a colocar os seus preços. Isso é bom, gente. Um psicopedagogo precisa, né? Ainda mais nas regiões, as pessoas falam, Raquel, ninguém passa o preço, ninguém fala. Eu acho isso não é bom, tá, gente? Vão passar, assim, os preços uns para os outros, vão falar como é que é os nossos atendimentos, até para quê? Para que a gente fortaleça, para que a gente cresça junto. Então, Amanda, se você não é do Psicodez... ela é do Psicodez. Então é isso. Pode me perguntar, eu te passo a minha tabela de preços todinho, tudo que, essas coisas assim, para a gente ir crescendo, para você ver depois como é que você vai cobrar os seus. Porque é bem aqui da região. Pode me chamar também, Eliane. Esse valor é para a região. É da minha região. Ela tá falando da minha região. Que mora pertinho, tá bom? Mas você pode ver a tabela da Raquel. Mas ela não vai servir para todos os lugares, não, tá bom? Por isso que eu falo, é uma pesquisa ali na sua região. Muitas vezes, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade maior. Dependendo do bairro, é um valor, dependendo, né? Cada bairro, os valores até nos bairros vai ser diferente, tá bom? Isso. E outra coisa que eu tô vendo, tá fazendo muita diferença também para os clientes chegarem em mim, galera, né, psicos, é o site, é manter ativo aqui no Instagram, ter o canal do YouTube, estar, né, exposta nas redes
e na comunidade próxima de mim, com a postura de psicopedagogo, levando, né, orientações, levando questionamentos, algumas sugestões, algumas formas de trabalho. E isso ajuda também o pessoal, quem está pesquisando sobre isso, chegar na gente e os nossos clientes chegar na gente. Aí. E a da Raquel caiu um pouquinho. Tá legal ou não tá? Aí, Voltou? voltou? Ah, Voltou? tá bom. Aqui, gente, eu Voltamos. não sei se você encerrou, eu não sei se caiu, foi para você ou se foi para mim, mas tá bom. Olha Tá, só, tem algumas perguntas aqui, Raquel, que às vezes não tem muito a ver com a temática que você veio trazer. Eu quero falar que tá. para essas pessoas que colocaram perguntinhas na caixinha, podem ficar despreocupadas que se não der tempo na live aqui com a Raquel, que é 1 hora, eu faço outra live e respondo as perguntas, tá bom? E aí deve ter gente que vai, responde a minha pergunta que eu coloquei na caixinha. Gente, eu anotei várias perguntas aqui que vocês colocaram na caixinha e agora não consigo ver de quem que são as perguntas, tá bom? Porque a Oh, colega colocou aqui. Então não dá para eu ver, porque eu fui anotando rapidinho aqui com a caneta, tá bom? Então tem gente falando assim, ó. Quero abrir meu consultório. Posso usar 2 especializações, neuropsicopedagogia e psicopedagogia? Gente, se você tem formação em psicopedagogia e em neuropsicopedagogia, você pode abrir o consultório e colocar lá as 2 formações. Só que o objetivo da atuação do profissional de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia não é muito diferente, tá? É bem parecido. O que você acha aí, Raquel? ó, a gente pode usar, né, as nossas formações como um atrativo, sim, para os nossos clientes. São parecidas, né? São formações parecidas, mas atrai clientes de uma certa forma. Vai ter cliente que vai procurar um neuropsicopedagogo e você vai poder atender, né? Ele vai achar você por essa palavra. Eu falo para as minhas alunas da supervisão que é o seguinte: a gente tem que escolher as palavras que comunicam com o nosso público. Por quê? Porque se a gente ficar falando na nossa linguagem, psicopedagogia, neuropsicologia, não sei o quê, a gente não chega neles, a gente entra só entre nós. E aí a gente não consegue os nossos clientes. A gente quer cliente, não é? Para a gente atender, para a gente transformar vidas. Então, só vamos essas palavras aí, né? Psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Como que a gente vai usar elas, né? Como que eu vou comunicar com o meu cliente através delas? Aí sim, sabe, Tati? Dessa forma, eu acho que vale a pena. Agora, se for só para ter uma palavra solta no meio de um currículo, não vale. A comunicação, isso que você falou da comunicação é muito importante, gente. A gente, quando vai fazer uma postagem, que é importante, tá? Quando vai fazer uma postagem, quando vai anunciar de alguma forma o nosso trabalho, a gente tem que saber que para quem é a nossa comunicação, tá? A gente tem que saber quem vai ouvir isso. Ó, com quem eu quero falar? É com os pais? É com a criança? Com outros profissionais que podem indicar pacientes para mim? Porque eu posso decidir usar qualquer uma dessas 3 comunicações. Eu posso, de repente, fazer um Instagram onde eu me comunico mais com pediatras, com neuropediatras, com psiquiatras da infância e adolescência, e fazer essa comunicação toda voltada, de modo que ele entenda
que o meu trabalho vai ser muito útil para ele e por isso ele começa a me indicar, porque ele vê que é vantajoso me indicar. Eu posso também fazer uma comunicação voltada para os pais. E aí os pais, né, sempre voltado para os pais. E aí os pais começam a ver que seria interessante ele me procurar, que eu sou a pessoa que vou resolver o problema dele. Porque todas as pessoas, elas querem que resolva o problema delas, tá? Então, assim, o médico, ele quer se sentir mais seguro para dar o diagnóstico. Geralmente, gente, quando a criança vai ao médico e o médico tem alguma suspeita, ele encaminha para fazer uma avaliação. E aí você precisa fazer essa avaliação. Se você estiver voltando a sua comunicação para essa pessoa, ela já vai direcionar para você também. Então, você pode escolher isso. Para quem você direciona a sua comunicação. E aí é importante você escolher isso pelo seguinte, porque para cada público que você comunica, a linguagem é diferente, tá? Você não vai falar com os pais da mesma forma que você vai falar com os médicos ou com os fonoaudiólogos, né? E aí também tem os professores, você pode voltar a sua comunicação para as escolas, para os professores, tá bom? Então, fique bem atento ao tipo de pessoa que você quer atrair, porque o que vai determinar isso é a comunicação que você vai usar, tá bom? E o que eu vejo, Raquel, que acontece muito, em vez de psicopedagogos se comunicarem com possíveis clientes ou com possíveis pessoas que indicarão os clientes, eles acabam se comunicando com outros psicopedagogos, Isso, tá? isso. Então, eu falo uma coisa aqui que eu sei que quem vai entender aqui é a Raquel, né? Ou vocês que estão aqui participando dessa live hoje. Mas se um pai tiver, né, e cair de paraquedas no meu Instagram, para ele não vai fazer sentido nenhum. Então, a gente precisa direcionar bem a nossa comunicação, tá bom? Isso, essa coisa do público, né? Quem é o público? Quem é que você quer atender? Eu ainda, né, tenho um público muito diverso, né? Mas acaba que o meu atendimento, o que eu entrego para o meu público, né, é diverso na idade, mas eu entrego para eles coisas bem similares. Eu estou muito atenta aos vínculos com a educação, né? Então, todo o meu trabalho, né, todas as minhas pesquisas, tudo que eu venho, né, elaborando ao longo da minha carreira, aí tem muitos anos, 2005 eu formei, muito tempo. Aí a gente vai elaborando e eu percebi que os vínculos com a educação, essas vinculações, precisava de um olhar mais atento, porque através desse trabalho eu ia desenvolver um tanto de outros problemas educativos. E aí, então, eles chegam em mim, chegam crianças de 2 anos e meio, 3, até senhoras e senhores, né? Bem mais velhos. De diversas idades, parece ser diferente, mas o que eles vêm até a mim é a mesma coisa. Querem melhorar a sua relação ativa com o seu desenvolvimento. Por favor, ei. Ai, Tati, o que é isso, hein? Voltou? Gente, quando é nós duas, tá dando isso, Raquel. Mas voltou. Ai, meu Deus. Voltou? Parece que voltou. Tá tudo certo agora. E eu falei até, gente, vocês viram? Eu tava proseando. Eu tava naquela prosa de mineiro aqui com vocês.
Mas eu não sei se vocês me ouviram agora. Ai, ai, vocês me ouviram? Caiu eu e a Tati. Não ouviram. Não ouviu. E agora eu nem lembro o que é que eu tava falando. Você estava falando que quando as Ah. pessoas vão até você, você atende pessoas, você estava falando nessa parte, que você atende pessoas de várias idades, desde Ah, tá. criancinhas até senhores, senhoras. É isso, pessoal? Nessa parte que vocês pararam? Ah, ouvi até a parte das idades, então pronto. Ah, então foi. Então, beleza. Obrigada, Tati. Aí vamos supor, atendo. Parece, quem olha assim, fala assim, nossa, Raquel, você atende tudo. Mas as pessoas chegam em mim por causa dos vínculos delas com a educação. E como eu fui, né, me aprimorando nesse tema, nessa questão ao longo da minha carreira, que eu formei lá em 2005, pedagogia. Então, assim, as pessoas começaram a ver referência e vem. Então, chega tanto quase um bebezinho aqui para mim, quanto um idoso procurando a mesma coisa, melhorar o vínculo. E aí com o meu trabalho, né, vai melhorar o vínculo e que vai trabalhando também os nossas questões, né, que é mesmo da psicopedagogia, que é disgrafia, desortografia, dislexia. Isso em contrapartida, porque o meu principal objetivo é os vínculos. O que as pessoas veem para mim é o vínculo. E aí eu vou trabalhando as outras demandas. Com a coisa que sempre vem, a questão do vínculo tá sempre primeiro para mim, depois as outras coisas. Então, quando eu vou falar para o meu cliente, chamar ele para mim, é isso que eu queria também falar para vocês, eu vou falar do que ele sente quando o vínculo dele tá ruim com a educação. Como que ele está se sentindo, né? Uma pessoa com adulto com suspeita de TDAH, né, Tati? Aí ela vai falar assim, eu não consigo nada, eu esqueço tudo, eu não consigo fazer um concurso público porque eu não consigo terminar a prova do concurso. Eles vêm com, essa é a queixa deles. Então, é a partir da queixa deles que a gente acolhe e trabalha as outras coisas. E na hora que a gente for comunicar, porque o que eu mais vejo é assim, eu tenho vídeo também, viu, gente? Falando assim, o que é psicopedagogia, o que é pedagogia, tá? A gente precisa ter esses vídeos, assim, essas coisas informando essas coisas de nós. Mas a gente precisa também pegar os sintomas dos nossos clientes para falar deles, para eles se sentirem acolhidos por nós. Porque só Olha, quando eles são acolhidos. na semana passada, retrasado, nós tivemos uma live aqui. Não foi aqui, eu acho que foi ao longo de quinta, gente. Falando só sobre escuta, tá? E isso tem tudo a ver com isso, com esse assunto daquele livro que eu trouxe naquele dia, que falava sobre a importância da escuta, várias características, né? Tudo que envolve a escuta. Aí eu trouxe exemplo de outro livro, que era outro assunto, né? Que a Alicia Fernandes também falava pra gente no livro dela sobre a importância da escuta, do escutar, ouvir, que ela fala, né? Não, do escutar olhar, né, que ela fala. Então, olha só o quanto é isso, né? Você escutar, né? E ela até fala, né, que escutar não é ficar em silêncio, né? Escutar é você realmente estar presente, você querer se aprofundar e entrar no outro mesmo, Tá. sabe? Se abrir para permitir que venha, né? Tudo aquilo que ele tem para contribuir. Então, isso é muito importante. E você só vai conseguir ajudar uma pessoa efetivamente, de verdade, se você tiver essa abertura para essa escuta. Mas para essa escuta, não é só para o aparelho auditivo aqui funcionando, não. Tá? É para essa abertura. Você precisa se abrir para deixar as coisas entrarem, né? Para deixar o mundo do outro entrar. Então, isso, quando acontece, gente, isso só acontece quando você se livra do seu, tá? Porque você tem que se neutralizar das coisas que você... Os preconceitos, né? Você precisa se neutralizar de
de coisas, né? Eu costumo falar que isso é comum, tá? Vários de vocês podem ter passado por isso aqui. Aparece um cliente, o cliente tem um caso o menino é murrinhento, não sei o que lá. Aí você, né, só por saber isso, a família fala isso, aí você já pensa, já vi esse filme antes. Olha que, gente, essa frase, não viu. ela acaba com tudo que você vai fazer para frente, tá? Ela prejudica tudo que você poderia fazer de legal, porque se você entrar com essa ideia, já vi esse filme antes, você vai simplesmente contaminar toda a sua investigação, porque é um trabalho a gente é um detetive, gente. Tá? O que a gente precisa? A gente precisa... A Gustavo respondeu aqui pra você. Eu vi que tinha pergunta menina, mas o Débora tem que concentrar, gente, senão eu não consigo terminar. Tá? Olha só. A gente precisa... Aí eu fui falar. A gente precisa... Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, a gente precisa... Voltando lá, né? A gente precisa se abrir e a gente precisa permitir que o outro entre, mas a gente só permite que a realidade do outro, que o mundo do outro entre para a gente investigar se a gente se livrar de todas essas coisas, né? De já vi esse filme antes, de ele é assim por causa disso, disso, daquilo, né? Então, assim, pegou pirraça, rolou no chão, mas também, né? Olha que... Gente, esse tipo de frase não é incomum, não. Tá? Olha, eu já trabalhei em educação infantil, ensino fundamental, já trabalhei em ensino médio, já trabalhei em pós-graduação e trabalho fazendo curso. Às vezes dou palestra, né? E por aí vai. E participo de outros cursos que eu também faço, tá? Com meus mestres, né? Que estou sempre aprendendo. Então, olha só, isso não acontece... Na educação infantil, não acontece em nenhum desses níveis que eu falei para vocês. Acontece em todos os lugares, tá? E aí, nós que estamos aqui participando dessa live hoje, se fazíamos isso, não vamos fazer mais. Vamos né, trabalhar nisso aí. Isso também vai fazer o nosso diferencial. Porque a gente só vai conseguir resultados de verdade a partir do momento que a gente conseguir criar um vínculo legal. E a gente não cria um vínculo legal se a gente não escutar, tá? E essa escuta, né? Da presença, essa escuta do se abrir, que é totalmente diferente de ter um aparelho auditivo funcionando, né? É sim. Ô, Tati, isso que você está falando é muito importante. Porque quando um cliente chega, né? Quando uma pausa um paciente... Só uma pausa. Eu não marquei o tempo, gente, de novo. Tá? De que horas? Então, quando faltar 30 segundos, vai aparecer aqui e aí a gente avisa para vocês que vai encerrar, tá bom? Vamos na surpresa. Então, ó, pode falar. Quando a gente está atendendo um paciente, um cliente, você tem toda uma bagagem, né? Você está ali, você formou, você aprendeu, mas ele é único. E o que faz a diferença no seu atendimento é você pensar isso o tempo inteiro. Ele é único. Eu tenho que ver o que ele tem de único. O que todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Eu tenho que ver o que as pessoas não estão enxergando. Então, se eu chego, né, cheio de etiquetinhas no menino, né, e vou ficar olhando de novo essas etiquetinhas, o que eu fiz de diferente? O que eu entreguei de diferente para aquele cliente, para aquela família, para aquela escola, para aquela demanda? Nada. Então, a postura nossa é trazer ali, né, o que o outro não viu mesmo. É a nossa visão mesmo, a visão fora, né? Por fora, por outros ângulos. Então, se você está impregnado, né, de outras coisas, de outras visões, melhor não pegar o caso. e deixar esse caso para outra pessoa, indica para um amigo, para um colega. Né? Cuida de você. Porque não vai dar certo, que a gente tem que chegar, olhar para aquela pessoa, né? E identificar o que as pessoas não viram, o que as pessoas já viram, já foi visto, já tá lá, a pessoa já tá, cansada de tanto ouvir o que eles... a gente tá ali para ver o que ainda não foi visto e dar o caminho que ainda não foi encontrado, né? Ajudar a encontrar um caminho que não foi encontrado.
Eu com psicodrama. Ai, gente, eu amo psicodrama. Eu não sei se tem outros psicodramatistas aqui. Eu não sei se o grupo dos psicodramatistas estão aqui. Mas no psicodrama, Tati, essa visão que você falou aí, né? De sair um pouco de você e entrar à escuta, é, é a ferramenta mais importante que a gente tem, sabe? Porque só assim a gente encena de verdade, com clareza, com mais exatidão, aquela situação, sabe? Consegue ver a E, realidade, né? isso, você tem que sentir mesmo realmente o outro, né? E meio que despide você por um certo tempo na hora daquela encenação. Então, assim, depois você volta você, tá, gente? Não precisa ser despedida para sempre, não, porque você também precisa estar ali como profissional. Mas na escuta, na hora da escuta, você tem que quase que ser a própria pessoa mesmo, para sentir como ela, para reagir como ela, como é que é essa reação, por que da reação. E sabe a Cris, que também teve a live, também é colega do Mais PP, Uhum. ela me ajudou muito, e ela me ajuda muito em casos bem específicos. E Tá conversando com vendo, gente? Quando ela, a gente fala que é família mais PP, não é à toa, não, tá? É porque todo mundo se isso. apoia mesmo. Sim, sim, nós somos uma família. E aí eu lembro que numa orientação dela, era um autista não verbal, e eu muito cheia de verbos, né? Eu sou falante. E aí eu pensei assim, como que Raquel, né? Foi muito bom isso pra mim. Eu pensei, como que Raquel, que a Raquel não é a Cris, né? Não tem como ser a Cris. Uhum. Como que Raquel, dentro do Raquel, vai poder oferecer alguma coisa para esse caso? E aí eu pensei assim, gente, eu sou psicodramatista, eu trabalho com teatro e tal. Qual que foi a minha saída? A minha saída, com orientações de outra pessoa. A cliente, né? Ela gostava muito de vídeos. Então eu fiz vídeos para comunicar com ela e deu super certo. Olha, gente, tá vendo? Arrasou. Nosso talento, gente, sempre quando a gente dá lugar para o nosso talento florescer, ele serve de ferramenta, de alavanca para todas as outras coisas. Olha, quando o Isso. conhecimento, o estudo, a dedicação se junta com as nossas habilidades, né, o nosso Isso. talento, isso daí faz toda a diferença, né? Eu tenho uma forma de atuar que... Gente, eu vou olhar o que vocês estão escrevendo aqui, tá? A gente está falando bastante, mas eu vou olhar. Eu tenho uma Olha. forma de atuar que eu busco muito mais, né? Lógico, gente, eu estudo Piaget até hoje, né? Eu olho lá o Piaget, eu olho o Jorge Visca. Teve gente que me perguntou sobre Jorge Visca, depois eu tenho que fazer, gente, para vocês. Eu olho Jorge Visca, eu olho todo mundo, gente. Mas todos eles me ensinam muito, eu aprendo muito, continuo estudando sempre. Mas eu tenho algumas coisas, algumas características em mim que eu levo para que sirva de ferramenta para todas essas coisas. Eu sinto, né, que é uma característica minha, essa coisa de focar muito no vínculo, na criação do vínculo. Então, se eu vou fazer uma EOCA, né, até já lembrei Jorge Visca, lembrei EOCA, né? Então, se eu vou fazer uma EOCA, gente, se eu não conseguir colher todos os dados, se eu não descobrir naquela sessão qual a modalidade de aprendizagem da criança, né? Se alguma coisa faltou, gente, não tem problema. A gente pode ter, se a gente tiver esse foco, né? Isso eu tô falando para mim, tá? Se a gente tem essa coisa, olha, o vínculo é importante ele construir um vínculo positivo com uma sessão de psicopedagogia, porque muitas vezes vai com a ideia toda errada, né? Se ele construir um vínculo legal com essa situação de estar no ambiente, de estar comigo ali, de saber que eu estou ali para dar a mão, para ser parceiro, para caminhar junto, isso é muito mais importante, porque o fato dele saber disso vai fazer com que ele confie. O vínculo principal, a gente fala muito de afetividade,
fala muito de carinho, de amor, de todas essas coisas, né? E pode ter tudo isso. Mas o vínculo principal que a gente deve criar é o da confiança, tá? Porque quando você tem você consegue a confiança da pessoa, ela sabe que você está ali para apoiar. Se você fala para ela, ela acredita. Se você fala uma coisa que ela não gosta muito, mas ela confia em você, ainda assim ela acredita. Porque a confiança, ela é mais importante, né? Na minha opinião, a confiança é mais importante. E isso é em toda a idade, né? Como a Raquel disse, que atende todas as idades, qualquer idade. Se você atende uma criança de 2 anos e ela tem confiança que você... O que a criança de 2 anos quer ela? Ela precisa de proteção, ela precisa, né, de apoio, ela precisa que você entre no mundinho dela e não que você fique aqui em cima no seu mundo, né? Dando ordens, né? Que você leve em consideração aquilo que ela está tentando te mostrar. Se você faz isso, você tem a confiança dela e fica muito mais fácil de você construir uma coisa mais pra frente, né? Agora, Raquel, eu vou dar uma pausa até no que eu estou falando aqui, porque já tem várias perguntas, né? E eu tô querendo responder pelo menos algumas. Eu prometo, gente, que eu vou fazer para vocês todas essas perguntas aqui, mesmo que não dê tempo aqui nessa live, tá bom? Falta só 15 minutos, eu acho, para acabar a nossa live. Tenho quase certeza aqui. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, olha só. Alguém pode me informar quanto tempo é o curso? Coitada, ela já perguntou várias vezes. Gente, é porque se eu me distraísse, Sandra, eu não ia conseguir te responder. Olha, eu não ia conseguir voltar no assunto. Gente, é o Mais Psicopedagogia, você entra e tem acesso por 1 ano, tá? Aí você vai ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Tem live comigo. Gente, tem um vídeo, tem live comigo, tem bônus, tem outras coisas muito legais. Participação na comunidade, lá na nossa família Mais PP. Então, para você ver cada detalhe, tudo direitinho, tem um link na descrição do meu perfil, tá bom? Se você estiver vendo na data de hoje, que dia, Raquel? Oi, desculpa. Estava tentando achar as perguntas. Tá bom. Então, tá bom. Se você estiver vendo hoje, né, nessa data, ainda tá aberto. Na partir de sexta-feira, que é dia 13, à meia-noite, a gente fecha as inscrições, não tem mais. Inclusive, nem o valor que cobra para você entrar dessa vez é a última vez esse valor, tá? Nem em promoção vai ter esse valor de novo. Eu tô falando sério, não é porque eu tô querendo vender curso, não, tá, gente? Para vocês entrarem, não. Vocês vão conferir isso na próxima vez que eu lançar a turma. Ó, olha só. A El que perguntou uma coisa. Isso é muito legal. Muitas pessoas têm dificuldade em mostrar vulnerabilidade. E olha só. Vocês já tiveram muita dúvida sobre uma avaliação ou intervenção de algum paciente? Gente, muita. Olha só, se você... Olha, e se a gente disser agora que não teve dúvida, vai ser incongruente com o que a gente disse no início da live, tá? Porque se você não tiver dúvida, você não precisa de uma investigação, né? Então, olha só, a principal coisa, o principal sentimento que a gente precisa ter é o de que a gente não sabe. Pra gente entrar, pra gente investigar, pra gente se interessar pelo que ele tá falando, pra gente ouvir a família, pra gente ouvir a escola, tá? Então, a gente tem que ir como quem não sabe pra coisa. Às vezes, gente, vou acabar descobrindo nesse meio aí que o que essa criança tem realmente é um TDAH, tá? E um TDAH eu já sei o que é, já passei por isso, aquela coisa toda, né? Passei por vários casos. Então, pode ser. Ou pode ser uma dislexia, que é uma coisa que eu também já conheço. Mas pode ser que eu nunca vi nada que se encaixe dentro daquela caixinha de algum transtorno, né? Mas eu comecei com a dúvida. Eu sempre começo com a dúvida. E vou aos poucos clareando. E, inclusive, eu já tive casos, um caso bem específico, gente, que a pessoa ficou comigo muito tempo sem fechar um diagnóstico, tá? Mas o que a gente faz? A gente faz a avaliação, usa todos os recursos da psicopedagogia para fazer aquela avaliação e ao final dessa avaliação, você não precisa dar uma possibilidade diagnóstica ali para o médico ir lá e fechar. Não, você vai entregar para o médico, para o fono, para o seu colega psicólogo, você vai entregar todos os dados que você coletou, porque você vai ter utilizado todos os recursos da psicopedagogia para fazer a sua investigação.
Se você não chegou numa hipótese, todos aqueles seus dados, eles vão servir para que o outro colega prossiga com o trabalho dele, tá? E outra coisa, independente de diagnóstico, você pode intervir. Você não vai intervir no transtorno. Ninguém intervém em transtorno. A gente intervém na dificuldade, tá? Então, se a criança tem uma dificuldade com leitura, eu vou intervir. Independente, né? Se ela tem Down e tem dificuldade, a dificuldade é na leitura. Se ela tem, sei lá, se ela tem dislexia e tem dificuldade, a dificuldade é na leitura. Eu vou utilizando as estratégias que vão o quê? Gente, o que eu tenho que pensar aqui, nesse momento? Olha só, isso é muito importante agora. O que eu tenho que pensar nesse momento? Eu tenho que ir para Roma. Tudo que me leva a Roma, eu tô dentro. Se eu vou de trem, se eu vou de avião, não importa, tá? Tudo, qualquer coisa que me leve a atingir o meu objetivo, eu posso fazer, tá? Desde que, lógico, né? Qualquer coisa ética aí, tá, gente? Vamos, né? Não é qualquer coisa, tá bom? Mas tudo que me leva a Roma, tudo que de estratégias que eu puder utilizar para que aquela criança que tem dificuldade na leitura consiga ler, eu vou utilizar. Tá bom? Então, assim, não tem problema nenhum. Se você não tem um diagnóstico, você não tem que deixar de intervir, não. Tá? Você vai agir na dificuldade, não no transtorno. E aí, ai, gente, eu tô com medo de acabar. E aí, porque tem uma pessoa perguntando aqui para diferenciar, para falar sobre. Uma perguntou sobre dificuldade, a outra perguntou sobre transtorno. E as pessoas muitas vezes não conseguem diferenciar, tá? Um transtorno é alguma coisa interna, algum funcionamento diferente no nosso cérebro que faz com que a gente funcione de uma outra maneira. Então, a criança que tem um transtorno de aprendizagem, ela aprende, não é que ela não aprende, ela aprende, mas ela precisa de outras estratégias. E ela apresenta uma dificuldade devido a esse transtorno. A dificuldade é o sintoma que ela está apresentando, é o não ler, o não conseguir fazer uma continha, tá? E essa dificuldade, ela pode ser causada por um transtorno ou não. Pode ter também uma causa emocional, pode ter também uma causa cultural mesmo. No meio dela ali, as pessoas não valorizam determinadas coisas que, quando chegou na escola, isso era muito valorizado. Tá? Então, a gente tem que diferenciar essas duas coisinhas, tá bom? Ai, meu Deus. Tem perguntinhas aqui, eu tô com medo de dar conta. Raquel, pode ir olhando aí se você quiser responder alguma, Eu tá? posso responder a anterior, Pode. que é das dúvidas, que eu acho importante isso. Gente, eu tenho dúvida até hoje, e isso é que me movimenta. Se eu não tiver dúvida, se eu tiver certeza das coisas, o que eu vou fazer de diferente? Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu trato ela com muito carinho, com muita atenção, porque eu sei que é essa dúvida que vai me levar para outras estradas, para outros caminhos. Então, na hora do diagnóstico que eu tenho, né, quando a avaliação, né, psicopedagógica, eu tenho uma dúvida, é ali que eu foco, é ali que eu ponho no meu relatório também. Se eu fecho o relatório ainda com a dúvida, ele fecha com uma interrogação. Por quê? Porque eu vou falar assim, olha, gente, eu não cansei, a dúvida está aqui, ela está presente, eu quero mais, eu não quero que fique nisso. A gente não esconde dúvida, porque talvez um outro olhar responde aquilo, e que eu quero, primeiro, quando eu faço uma avaliação, é que eu possa contribuir para aquele cliente de alguma forma. Então, se eu não conseguir sanar por toda estudando e pesquisando, perguntando a Tati loucamente, perguntando a Cris, a Lu, enfim, todas as minhas colegas psicopedagogas, eu não consegui sanar, vou para as psicólogas, vou para a fono, não deu, eu continuo ali com a pergunta, porque ela é importante, né? Essa pergunta que vai movimentar outras coisas. Então, pergunta. É muito bom. Olha aqui, ó. Vocês acham melhor deixar a anamnese por último, para não ficar contaminando? Gente, olha só. Eu tenho o meu, porque eu tenho o método Mais Psicopedagogia, que junta várias outras abordagens, tá? E no Mais Psicopedagogia, eu ensino a anamnese antes, tá?
E eu acredito que a gente precisa ter essa maturidade para não se deixar contaminar, tá bom? Mas isso é só uma questão de escolha da sua abordagem. Jorge Visca vai falar para o final, né? A Maria Lúcia Vaz vai falar para o início. Então, é uma questão de escolha. Você pode olhar várias abordagens, ver com qual mais você mais se identifica e adotá-la, tá bom? E no Mais Psicopedagogia, você tem uma convergência, né? Usando a nomenclatura do Jorge Visca aqui, você tem uma convergência de algumas abordagens, tá bom? Eu uso a anamnese também no início. Aí eu faço a anamnese e eu guardo ela. É sério mesmo, faço lá e guardo. Tento não ser movimentada por ela, né? E aí mas acaba, né, tendo uns slidezinhos ali que vem dela também. Mas eu não tento ficar retomando a ela muito, não. Eu deixo para retomar de novo, com mais, né, precisão, mais no meio da avaliação, porque aí eu posso fazer outros questionamentos para a família. Sabe, que não tá ali, alguma coisa que eu percebo que é mais específica. Aí eu chamo de novo a família, o pai, mãe, enfim, quem cuida dessa criança, ou escola, para mim poder fazer os questionamentos específicos, né? Aí, no fim, na hora que eu vou fazer o fechamento da avaliação, aí eu retomo aquela, lendo detalhadamente cada detalhe, para poder depois tirar uma conclusão mais... E eu sempre falo que a gente faz uma costura, né, Tati? Na hora de fechar a avaliação, né? A gente faz uma costura. O que aconteceu num momento, em outro, que se repetiu? O que não se repetiu? O que aconteceu só uma vez? Por que aconteceu? E a gente vai costurando isso para, no fim, dar certo a avaliação, né? E entregar de bem legal. Fala um pouco sobre o atendimento. Alguém perguntou quanto tempo é o curso, tem acesso por 1 ano, tá bom? E aqui, falar um pouco sobre o atendimento, deve ser institucional, se não me engano. Pode me corrigir se eu tiver corrigido errado aqui, tá bom? Olha só, gente, o atendimento institucional você faz para a instituição, tá? A instituição tem seus processos de ensino, né? De transmissão do conhecimento, de treinamento, né? Se não for uma escola, pode ter uma empresa que tem treinamento, pode ser uma escola mesmo, que tem ali os seus processos todos acontecendo. O psicopedagogo institucional, ele analisa esses processos, avalia, e ele propõe estratégias que podem ser projetos, podem ser várias outras coisas, né? Atitudes que podem ser modificadas, adaptadas, para que os processos de ensino ali, de educação, de aprendizagem, para que eles fluam da melhor maneira possível, tá bom? Para que seja mais eficaz e mais eficiente, tá bom? Vamos ver aqui. Teve gente que clareou bastante as dúvidas. Peraí. Pegar aqui. Acho que vai faltar 1 minuto agora. Ai, meu Deus! Menos de 1 minuto agora. Lá, estou com vocês, que legal. Ai, meu Deus! Me ajudam como mãe, profissional liberal, empreendedora, advogada. Ai, ajudando mulher, que legal. Diagnóstico não é o destino, falou tudo. Ai, gente, vai acabar, não acredito. Gente, prometo que eu vou fazer uma live amanhã, tá? Amanhã eu faço uma live só para responder as perguntas que não deu para responder, porque a gente não podia deixar de ouvir a Raquel aqui, né, gente? Senão eu ia só falar e eu quero que a Raquel fale para dividir as coisas para vocês. Raquel, pode falar, tá? Gente, acho que vai acabar. Vai pro link na bio, tá bom? O link na bio tem todas as informações lá, pessoal. Pode falar, Raquel. Vai acabar, gente. Mas assim, eu vou aparecer ao vivo aqui. Talvez, né, outros dias aí. E na próxima vez que eu aparecer, eu vou fazer um convite especial. Hoje eu não vou fazer não, porque não vai dar tempo. Mas, pessoal que me perguntou dos Psicodés, é um grupo daqui de Belo Horizonte e região que eu formei. Se vocês, né, forem da região, entre em contato comigo, que assim, eu não sei se vai poder entrar já nesses Psicodés, mas a gente dá um jeitinho, porque eu sempre dou um jeitinho, tá bom?
E quem quiser as listas dos meus valores, que eu vi que tem um tanto de gente, eu quero. Me chama no direct que eu passo para vocês quanto é que eu cobro, quais são os meus pacotes, quais são os serviços. Estou aqui para fazer isso mesmo, para dividir com vocês, para dividir com as minhas colegas, porque é maravilhoso dividir. Tá bom, gente? Tá, joia. Tá, pessoal? Ó,